E aí galera, beleza? Eu sou o Márcio e hoje aqui no Café e Cultura eu vou tentar explicar o que é a Matrix e resumir o que aconteceu nos filmes lançados. Lembrando que nesse vídeo não vou falar do filme 4, apenas do filme 1, 2 e 3 que foram lançados em 99 o primeiro e o 2 e 3 em 2003, beleza? Então o vídeo começa depois da vinheta. Com o lançamento do filme 4 da Matrix, muita gente esqueceu o que se passou no filme 1, 2 e 3 e até mesmo esqueceu o que era a Matrix. Então, pensando nisso, eu reuni as informações que eu sabia, porque eu sou um grande fã da franquia, resumi essas informações e vou tentar, através desse vídeo, dar uma explicada no que foi que aconteceu nos 3 filmes e o que é de fato a Matrix que tanto se fala. No filme 1, que foi lançado em 99, nós fomos apresentados a 3 personagens principais que são uma espécie de trindade necessária para que essa história aconteça, que é o Neo, Trinity e Morpheus, que são interpretados por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne. Então, no início do primeiro filme, Neo acaba encontrando Trinity, que leva ele a Morpheus, e lá Morpheus começa a falar para ele que o mundo que ele vive, que o mundo que ele está ali, é uma mentira, é uma farsa, digamos assim. E se ele quiser conhecer a verdade, digamos assim, ele precisa fazer uma escolha. Então, nesse momento, logo no início do primeiro filme, é mostrado a pílula vermelha e a pílula azul. Essa cena é muito mostrada até hoje, Sempre que se fala em relação à escolha de sair da realidade e tal, a gente sempre vê uma pessoa dando uma pílula azul e uma pílula vermelha. Então, é por esse motivo. A pílula azul significava que para Neo, ele voltaria à vida que ele sempre viveu, acordaria na cama dele como se nada tivesse acontecido. Na pílula vermelha, ele realmente iria conhecer a verdade do que Morpheus estava falando, sobre esse mundo que ele vê não ser real. E daí Neo vai e escolhe a pílula vermelha. Assim que ele toma a pílula vermelha, ele começa a ter alguns delírios. Nesse caso, é como se ele saísse daquela realidade e acordasse no mundo real. Quando ele abre os olhos no mundo real, ele está careca, uma espécie de incubadora cheio de um fluido e de cabos ligados a ele. Nesse caso, ele saiu da Matrix e acordou no mundo real. Então, assim que ele acorda, ele é meio que expulso daquele lugar, cai em uma espécie de esgoto, e aí a nave, que é a Nabucodonosor, que é a nave de Morpheus, acha ele. E assim que Morpheus acha ele acorda confuso do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo, ele vai lá e leva Neo de volta à Matrix para explicar o que de fato ocorreu. Essa história que eu vou contar aparece tanto nesse trecho onde Morpheus explica a Neo o que aconteceu, quanto na Animatrix. A Animatrix foi um conjunto de animações lançados logo após o primeiro filme e antes do segundo e terceiro, que foram através dessas animações que a gente entendeu melhor o que aconteceu entre a humanidade e as máquinas. Então a história é mais ou menos o seguinte: com a avançada da tecnologia do homem, eles criaram algumas máquinas que tinham consciência, eram máquinas com uma espécie de inteligência artificial. E aí essas máquinas foram criadas a priori para fazer trabalhos manuais, sejam em fábricas ou até mesmo trabalhos domésticos. E aí elas começaram a perceber que os humanos meio que não tratavam elas da forma que elas mereciam, porque elas tinham consciência do que elas eram, não eram só robôs fazendo coisas programadas, Então acho que o grande estopim, foi quando um desses robôs domésticos ouviu de seus donos que ele seria destruído, que ele seria trocado por um outro robô mais novo, mais recente. Então ele matou seus donos. Por quê? E em julgamento ele foi lá e disse que ele não queria morrer, o que é uma coisa meio que tocante, Que ele não queria morrer. Então quando aconteceu isso, a humanidade ficou meio que assustada com essas máquinas que tinham consciência e tinham essa inteligência, porque elas foram capazes de fazer isso, de matar um ser humano porque elas se sentiram ameaçadas. E aí elas meio que decidiram que esses robôs tinham que ser destruídos. Meio que resumindo a história, esses robôs foram para uma cidade, que era uma cidade própria, no meio do deserto, e essa cidade começou a produzir tecnologia, desde carros voadores, microchips, e isso meio que abalou a economia da humanidade, que achou que aquela cidade estava sendo uma ameaça para eles. Então, em um dia, os humanos atacaram as máquinas com bombas nucleares, atacaram a cidade das máquinas, porque consideraram aquela cidade uma espécie de ofensa à humanidade. E aí as máquinas, quando viram esse ataque maciço, perceberam que a humanidade não ia parar. Então que elas tinham que realmente entrar em guerra. E aí elas entraram em guerra, esses robôs começaram a entrar em batalha, fizeram máquinas próprias de batalha para contra-atacar a humanidade. E a humanidade, vendo o crescente poder das máquinas, eles tiveram uma ideia que foi assim, nossa, brilhante. Nós, no caso a humanidade,
escureceram o céu. Então, ele colocou alguns aviões com nanotecnologia, umas pequenas máquinas que escureceram o céu. Então aquele céu escuro que a gente vê no mundo real de Matrix, quem fez foi a humanidade. A humanidade fez isso porque, assim, como as máquinas utilizavam energia solar, eles acreditavam que fazendo isso eles iriam abalar a fonte energética das máquinas, que não teriam como revidar em uma guerra. De início teve realmente, as máquinas perderam um pouco de força por causa disso, porém teve reações catastróficas para a humanidade, porque assim, imagina se tampando o sol, tudo que dependia da luz do sol foi por água abaixo. Só que em uma virada de mesa, digamos assim, as máquinas conseguiram fontes de energias que não eram o sol, né, se ligavam a outras fontes de energia e continuaram guerreando e continuaram avançando. Depois dessa nova ofensiva das máquinas, a humanidade viu que ela não tinha como fazer frente, né, à cidade das máquinas, né, e aí meio que se renderam. Então, em um momento, eles chamaram o representante das máquinas, né, e esse representante foi no que restou das Nações Unidas, uma reunião com os representantes dos países, e chegou lá e ele exterminou todo mundo. Ele soltou uma bomba atômica que matou os representantes da ONU e a cidade de Nova York inteira. E com isso, realmente, ela venceu a guerra, encerrou a guerra e venceu. Após vencer a guerra e depois de um estudo sobre morfologia e biologia humana, eles entenderam que os corpos humanos geravam calor e que esse calor poderia servir de energia para elas, né, para elas crescerem de forma exponencial, já que a luz do sol estava tampada por aquele céu escuro. Então eles pensaram numa forma de deixar o ser humano vivo ao mesmo tempo sob controle. Daí eles começaram a colocar alguns estímulos na cabeça dos seres humanos e viram que eles poderiam criar uma realidade virtual na qual os seres humanos poderiam continuar vivos, né, e gerando energia. E aí daí que veio a ideia de criar um programa de computador, né, uma realidade simulada na qual nós estaríamos plugados através de nossas mentes, nossos corpos funcionando para gerar energia para as máquinas, ao mesmo tempo nós estaríamos sob controle das máquinas. E isso é a Matrix. A Matrix é um programa de computador no qual as pessoas estão conectadas através de suas mentes, acreditando que aquilo é real, que aquilo é o mundo real. Só que não é. Aquilo é uma realidade criada pelas máquinas para que os corpos das pessoas possam existir, possam funcionar, acreditando que elas estão vivas, porém em toda uma realidade na qual as máquinas simulam e principalmente controlam. Então, por isso que as pessoas que acordam na Matrix são sempre caçados, seja por polícia ou seja pelos agentes que aparecem nos filmes. Porque eles são uma ameaça. A partir do momento que você acorda na Matrix, você pode acordar outras pessoas, despertar outras pessoas, e isso para as máquinas é ruim, porque elas precisam desses corpos para o sistema delas não entrar em colapso. Então, desde o início do primeiro filme, né, até onde ele vai, sempre que esse pessoal retorna à Matrix, há sempre agentes procurando por eles por causa disso. Porque eles são pessoas que acordaram, que sabem a verdade e assim representam um risco para a Matrix e, consequentemente, para as máquinas. Então, depois dessa explicação e também depois do treinamento de Neo, no qual ele entende que por aquilo ser uma realidade virtual, ele consegue fazer coisas que ele não conseguiria fazer no mundo real, de forma resumida a gente parte logo para a traição de um dos personagens, né? Um dos integrantes da equipe de Morpheus, ele entrega a localização da equipe dentro da Matrix e tal, porque ele barganhou uma coisa com as máquinas. Já que ele acordou, viu a realidade como era, ele não quer mais ficar lá, né? Ele escolhe voltar para a Matrix com suas memórias apagadas, né? Então é uma discussão que a gente pode fazer no dia de hoje, né? Se a gente descobrisse que essa realidade que a gente vive é uma realidade virtual, né? E que o mundo real é um mundo pós-apocalíptico, escuro, que não tem nada, quantas pessoas iriam querer acordar e quantas pessoas iriam querer ficar na Matrix, né? Então tem essa discussão interessante no primeiro filme também, que esse personagem ele quer voltar para a Matrix. Então ele entrega a equipe, aí os agentes capturam Morpheus e aí segue basicamente para a cena na qual o Neo vai salvar Morpheus e lá acontece aquela luta entre os agentes e tal, e tem a famosa cena do Blood Time, né, que foi gravada, no qual Neo desvia de balas. E Neo desvia de balas justamente por ele conseguir conceber aquela realidade como virtual e ser possível fazer aquilo. E a parte principal, né, que entrega nesse momento e mais para o final do filme, que Neo é o escolhido, né? Então o que é o escolhido? A ideia do escolhido é basicamente a ideia de um Messias que vem para libertar as mentes humanas e salvar a humanidade das máquinas. Então desde o início do filme vem se falando que Neo é esse escolhido. E isso de fato se concretiza
quando no final do filme ele é alvejado pelo agente Smith e ele retorna da morte, digamos assim. Então ele retorna, os agentes meio que ficam assustados com aquilo e ele começa a dominar de fato a Matrix, a ver os códigos como ela é, e ele se torna realmente o escolhido. Daí ele mata, né, ele destrói o agente Smith, os outros agentes fogem, segue o final do filme, ele passa uma mensagem final e no final ele voa. Então é basicamente esse um resumo e a história de Matrix. Então, de uma forma geral, é essa a explicação que vocês precisam ter, né, que vocês terão ao terminar o primeiro filme. Aquela explicação extra que eu dei foi por causa do Animatrix, que foi lançado depois, mas entendam como explicação geral de tudo. E em 2003 foi feito as continuações do filme 2 e filme 3 de Matrix, que tinham os nomes de Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. O filme 2 começa com uma reunião de comandantes de naves de Zion, né? Zion é a única, né, a última cidade dos seres humanos. Todo mundo que acorda vai para Zion, é o último refúgio da humanidade. E nessa reunião de comandantes de naves, eles falam que as máquinas estão cavando, ou seja, por Zion ser a cidade subterrânea, as máquinas descobriram a localização e estão cavando para chegar lá. Chegando lá, eles têm um plano de simplesmente exterminar todo mundo. Então eles estão querendo saber como é que eles podem se unir para impedir o extermínio de Zion. Nessa reunião, a gente é apresentado novamente a Smith, que por mais que tenha morrido no primeiro filme, aparece no segundo filme com cópias de si mesmo. Nesse filme, Neo volta a ter contato com o Oráculo. Nesse novo contato, ele chega até a questionar ela, porque ela é um programa de computador, né? Ele é um programa do mundo das máquinas. Então ele pergunta a ela como é que ele pode confiar nela e ela simplesmente não dá essa resposta. Nessa conversa com nessa conversa entre os dois, na verdade, ele entende a decisão que ele tomou de querer ir à fonte. O grande objetivo do filme 2 é que Neo deve voltar à fonte e conhecer um personagem que eu vou falar mais na frente. Só que nesse momento aparece trocentas cópias de Smith, acho que são 100 agentes Smiths, no qual aparece nessa conversa com o Oráculo e Neo tem que lutar numa cena fantástica que demorou horas, né, ou até dias para ser feita, uma cena de luta muito boa que é Neo versus as várias cópias de Smith. Aí também tinha apresentado um outro programa chamado Merovision, que é uma espécie de traficante de informações que na verdade não é que ele leva, né, que através desse Merovision ele chega até o chaveiro, que é um programa, como o próprio nome diz, que faz cópias de chaves, né? E essas chaves podem entrar em qualquer lugar. E ele quer uma chave em específico para conhecer o arquiteto, né? Esse filme leva a gente a uma conversa fantástica e que explica muita coisa da Matrix, que é entre Neo e o arquiteto. O arquiteto é nada mais, nada menos do que o programa que criou a Matrix. Ele criou toda essa realidade virtual chamada Matrix. E aí Neo vai conversar com ele. E aí ao chegar lá ele já reconhece Neo. Então ele dá várias explicações que são imprescindíveis para a gente entender. Primeiro ele fala que Neo não é o primeiro escolhido, que Neo já é o sexto. Ou seja, né, de quanto tempo de fato estamos falando que a Matrix existe. Ele fala que a primeira versão da Matrix que ele fez diz que era uma perfeição, uma verdadeira obra de arte. Tão grandiosa quanto o seu fracasso, porque nessa primeira versão da Matrix ele não colocou coisas inerentes aos traços da humanidade. Exemplo, violência ou coisa do tipo. Então a gente imagina que a primeira Matrix era como se fosse um paraíso. Só que a mente humana não aceitava isso. E foi um fracasso o programa. Várias safras foram perdidas, ou seja, várias pessoas morreram com esse programa. Então ele fez a segunda versão, na qual ele inseriu essas questões de guerra, de violência, de morte, e ainda assim não deu certo. Ele não sabia o que estava acontecendo, até que um programa que ele criou, um programa intuitivo, que é o Oráculo, falou para ele que deu uma espécie de ideia aí, né? Que as pessoas tivessem, mesmo que de forma subconsciente, a escolha entre ficar na Matrix e acordar. E foi isso que possibilitou que a Matrix desse certo, né? Essa escolha que as pessoas tinham entre ficar lá na realidade e voltar. Só que isso criava uma anomalia que ameaçava a própria Matrix, que é Zion. Zion é uma cidade onde todas as pessoas acordavam. Então, se uma pessoa era uma espécie de perigo a Matrix, imagine uma cidade inteira. Então, além de Zion ser um perigo inerente à Matrix, haveria outra anomalia que era provável, né, que surgisse, que seria o escolhido, alguém com essa possibilidade de quebrar tantas regras. O arquiteto sempre fala da função do escolhido, então fica meio implícito
que até o escolhido pode ser um produto da Matrix. É como se até mesmo a escolha, até mesmo aquilo que se achava que era a salvação, faz parte da programação das máquinas. Ele sempre usa esse termo, a função do escolhido. Então Neo chegou até o arquiteto, assim como todos os outros escolhidos também chegaram ao arquiteto. E naquele momento eles tinham que fazer uma escolha, eles tinham duas portas. Em uma escolha, ele iria até a Matrix e pegava uma quantidade de pessoas, acho que eram tipo 16 mulheres, 17 homens, 8 homens, uma coisa assim, e eles reiniciavam Zion, né? E as máquinas iriam invadir Zion e matar todo mundo. Por que as máquinas queriam fazer isso? Porque elas não gostavam do avanço da cidade. A cidade crescendo demais poderia algum dia fazer frente a ela. Então sempre existia uma libertação, sempre aparecia um escolhido, sempre chegava naquele ponto com o arquiteto e eles sempre escolhiam esse caminho de reiniciar, ou seja, a Matrix era sempre resetada. Na outra escolha, ele iria salvar Trinity, que estava morrendo, não aceitava essa espécie de acordo e encarava as consequências. E aí Neo, por amar muito Trinity, não ia deixar ela morrer, não ia meio que sacrificar a humanidade inteira e falou não, ele meio que escolheu o outro caminho. Aí o arquiteto falou com ele o quão perigoso era aquela escolha, mas ele ainda assim foi. Então, nesse momento, é muito impressionante tudo isso que o arquiteto fala, porque a gente entende que qual é a idade da Matrix, né? Se vários Zions já existiram, se vários escolhidos já existiram, né? Até onde houve liberdade em algum momento, já que tudo era uma espécie de programação para acontecer da forma que tinha que acontecer. Então é como se não houvesse liberdade de fato e a partir daquele momento haveria uma chance de acontecer algo novo. Então Neo segue por esse caminho, salva a Trinity e basicamente o filme termina. O filme 3, Matrix Revolutions, ele tem principalmente duas ações acontecendo. Uma é a invasão de Zion através das sentinelas, que tem algo em torno de 250 mil sentinelas mais ou menos, e a humanidade tentando resistir a elas, e a outra, Neo, que através de suas visões ele entende que ele tem que ir para a cidade das máquinas, uma cidade extremamente perigosa, que ninguém consegue chegar nem a 100 km de lá, mas ele tem essa visão que ele tem que ir para lá. Então ele pega uma máquina, ele pega uma nave e vai para lá com Trinity. Nessa ida para a cidade das máquinas acontece uma coisa que até então não tem muita explicação, que é quando ele consegue destruir as máquinas. Desde o final do segundo filme que isso acontece e isso é meio que não é explicado direito. Existem várias teorias do porquê dele fazer aquilo, mas acabou que ninguém nunca explicou de fato como é que ele no mundo real consegue destruir as máquinas. Então chegando na cidade das máquinas, ao encontrar a máquina mãe, enfim, ao encontrar o chefão lá, ele fala, não, o que é que você quer? Aí ele vai lá e explica que Smith se tornou um vírus, né? Desde o segundo filme que Smith aparece se reproduzindo de forma incontrolada, ele age como se fosse realmente um vírus em se reproduzir sem um propósito específico. E ele se reproduziu tanto que ele virou uma ameaça para a Matrix, que a Matrix não consegue conter ele. E é através disso que Neo barganha. Neo fala assim, o Smith se tornou uma ameaça para a Matrix, vocês não conseguem segurá-lo, né? Não conseguem contê-lo, mas eu consigo. As máquinas se irritam, mas depois elas aceitam que realmente elas não conseguem mais segurar Smith. Aí ela fala, o que você quer em troca? Ele fala, a paz. Então nesse momento que a máquina aceita isso, ela para a guerra em Zion, Neo vai para Matrix, né, para o lugar da cidade das máquinas, e lá ele enfrenta Smith. Existe, sei lá, milhões de Smith, milhares de Smith nessa cidade, onde eles se encontram. Há uma luta do tipo Dragon Ball Z, que é uma luta fantástica também, que eu sou fã. E no final, Neo vence. Aí, ao vencer Smith, né, as máquinas que estavam em Zion retornam, saem de Zion e o pessoal de Zion entende que realmente Neo travou a batalha, ele conseguiu vencer e ele salvou Zion, diferente de todas as outras vezes que o escolhido sempre escolhia pelo extermínio. Dessa vez foi diferente, que Neo conseguiu salvar Zion e Zion pôde continuar. Então no final do filme é uma conversa entre o Oráculo e o Arquiteto. O Arquiteto diz que se ele é o pai da Matrix, ela é a mãe. E ele deixa entender nessa conversa uma espécie de seu jogo foi um pouco perigoso, que a gente acredita que ela meio que manipulou várias coisas para que acontecesse da forma que aconteceu, porque a gente pode imaginar do tipo, o Oráculo estava cansado de sempre Zion ser exterminado e sempre retornar a isso. Isso é uma opinião quase que particular. Então ela meio que evoluiu esse pensamento e dessa vez ela meio que agiu para que acontecesse de forma separada.
E aí ela pergunta, o que você vai fazer a partir de agora? Ele fala, não, quem quiser se libertar da Matrix pode sair. Ela fala, eu tenho sua palavra. Aí ele fala assim, o que você acha que eu sou? Um humano? Ou seja, no final do terceiro filme fica claro que quem quer sair da Matrix pode sair, né? E o arquiteto dá a sua palavra. Então é meio que mantida uma paz entre humanidade e máquinas e a liberdade fica a critério. Então é isso, galera, né? Tentei resumir horas de filmes em um vídeo mais curto. Acho que deve ter passado algumas coisas, porque não dá para falar sobre tudo. Matrix tem uma filosofia muito profunda, são filmes muito complexos, mas eu acho que de uma forma geral é isso, né? Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, né? Mostrem aos amigos esse vídeo, se inscrevam no canal se você não for inscrito e até a próxima.